A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um episódio de Bereanos. Este é o nosso segundo episódio e lembrando, essa é uma iniciativa da Escola Bíblica Dominical de Adebras Vila Bartira. Hoje nós falaremos de um tema muito recorrente na vida de todo cristão, mas não somente de todo cristão, mas todos aqueles que vivem nesta terra. O motivo, o que te fez parar? Muitas vezes na nossa vida nós queremos parar. Nós queremos parar de conquistar nossos objetivos, os nossos sonhos, mas também parar com a nossa caminhada cristã. Mas, como sempre costumo dizer, a Bíblia ela tem a resposta para as nossas dúvidas. Na Bíblia tem relatos de pessoas que, como nós, também tiveram este pensamento. E muitas vezes parou no meio do caminho. O primeiro relato que eu quero trazer aqui para você que está me ouvindo é o relato que se encontra em Jó, de número 4, verso de número 1 ao 6, que diz: Então respondeu Elifaz de Temã: Se alguém se atrever a lhe dizer uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas. As suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você firmou joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. A sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento repreensível não dá a você esperança? Esse relato tocou muito meu coração quando estava fazendo minha leitura bíblica. Por quê? Este relato trata da história de Jó. Muitas das vezes nós, quando lemos a história de Jó, nós nos baseamos somente nos primeiros 2 capítulos que fala da ruína de Jó e como Jó era justo. E também, lá para o final do livro, fala sobre a restauração dele. Mas nunca nos atemos ao que importa de verdade, que é o meio da história. Como Jó reagiu a todas essas calamidades que aconteceram na vida dele. Em Jó de número 3, nós já vimos um Jó que amaldiçoa o dia do seu nascimento. Um Jó que queria não estar vivo. Ou seja, isso entristeceu profundamente Jó e deu uma total desesperança do seu futuro. E a palavra um dos seus amigos em Jó de número 4 é exatamente isso. Ele vê Jó totalmente cabisbaixo e falando muito mal do dia do seu nascimento e querendo morrer. E ele lembra Jó: não foi você que levantou a muitos e que desferiu palavras de firmeza àqueles que tropeçavam? Muitas vezes na nossa vida, nós temos responsabilidade por outras pessoas. Você que é pai de família, você que é mãe de família, tem a responsabilidade por seus filhos, mas você também que é um cristão, nós temos responsabilidade pela vida de outros, por levar a palavra para outros. E também nós passamos por dificuldades. Mas nós temos que nos lembrar, e às vezes as dificuldades da vida nos faz olhar somente para a prova, para a dificuldade. Nós esquecemos de olhar aquilo que nós já passamos e já vivenciamos e já vencemos. Então, essa primeira palavra é para você que se encontra desanimado por muitas provas e lutas que você vivenciou. Mas você no passado você já viveu tantas coisas que Deus já te deu vitória. Essa palavra é para você. Você que está caído, que está pensando em parar, mas você vivenciou tantas coisas com Deus. Lembre-se de todas as vitórias que Deus ele já te concedeu. Não é esse momento que vai te fazer quebrar, ou te fazer parar, ou te fazer cair. Levante-se e Deus te dará a vitória. Agora o segundo motivo que às vezes nos faz parar é a vergonha por já ter parado alguma vez. Quem aqui não já parou na caminhada cristã, não já esfriou no seu relacionamento com o Criador? E tem até medo de começar de novo. Fala, mas eu já parei antes, mas eu já busquei intensamente a Deus antes, será que eu consigo fazer isso novamente? Eu quero trazer relato de uma história de João Marcos. Em Atos capítulo de número 13, versículo de número 13, diz que João Marcos ele deixou a jornada missionária com Paulo
Barnabé. Mas nós vamos ver que isso gerou um grande desentendimento também em Atos capítulo de número 15, 37 e 38. Paulo não queria mais que Marcos estivesse com eles, porque eles já o deixaram antes. Então qual que era a possibilidade de deixá-lo novamente? Mas Barnabé insistiu em João Marcos. Insistiu que fosse fazer missão junto com eles. Resultado, Barnabé e Paulo acabaram se separando. Mas Barnabé insistiu na vida de João Marcos. E isso gera um resultado muito profundo. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11, diz: Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo falando que João Marcos é útil. Mas imagina só se não tivessem insistido em João Marcos naquela época. Se tivesse deixado ele para lá por conta de um erro do passado. João Marcos é o escritor do primeiro evangelho escrito. João Marcos foi o primeiro a escrever os evangelhos e também um dos únicos a ficar com Paulo nos seus últimos momentos de vida na prisão. Então, mesmo que você tenha parado por algum motivo, mesmo que você não se enxergue tão vívido espiritualmente como antes, lembre-se, este seu momento atual não define a sua trajetória, mas as atitudes que você terá de agora em diante definirão a sua trajetória. É uma escolha sua, escolher se levantar e tentar novamente. Assim como João Marcos se levantou, tentou novamente, e hoje foi um personagem bíblico muito importante para a história da igreja. Você também pode se levantar e Deus fazer grandes feitos através da sua vida. Mas também, algo que pode acontecer com você é a vergonha por você ter pecado. E esse seu pecado fazer com que você não se levante novamente, não tenha confiança novamente. Eu me lembro da história de Pedro. Pedro nega Jesus, mesmo estando perto dele. Nega Jesus por 3 vezes. Ele chora amargamente por ter se arrependido do que fez. Mas nós vemos um Pedro, após esse episódio, um Pedro triste e que queria voltar a pescar. Mas Jesus foi ao encontro de Pedro no Evangelho de João, capítulo de número 21. Jesus restaura a vida de Pedro. E nós vemos um Pedro totalmente diferente em Atos capítulo de número 2. A descida do Espírito Santo inunda, enche aquela casa e Pedro se levanta para pregar. Até não parece aquele Pedro do final do Evangelho que estava cabisbaixo, querendo voltar a pescar, por ter traído o seu mestre. Isso gerou uma profunda tristeza nele. Mas Jesus restaura, Jesus é aquele que restaura as nossas emoções, por mais fortes que elas sejam. Mas, como eu disse aqui, você pode ter inúmeros motivos por você ter parado, ou por você ter esfriado na fé. Mas Jesus está sempre ao nosso lado, para nos levantar mais uma vez, para fornecer aquele braço forte. Lembra aquela vez que Pedro andou sobre as águas, mas ele olhou para os lados e começou a se afogar. Mas Jesus estendeu o seu braço, estendeu a sua mão e o fez caminhar novamente. Talvez você esteja cansado, mas Deus é o Deus que te sustenta. Talvez você falhou, mas Deus é o Deus que traz restauração. E talvez você pecou, mas Deus é o Deus que te perdoa. Lembrando, tudo isso que você já fez, ou o momento atual que você está, não te desqualifica. Mas você se manter parado, aí sim, você não terá uma mudança de vida. Então, essa mensagem é para você. Espero que essa mensagem toque forte o seu coração e você caminhe com Cristo para a glória de Deus. A paz do Senhor.